Você sabe o que significa os Estados Unidos? Os Estados Unidos pedir ajuda à China em plena guerra no Oriente Médio? A gente vai conversar um pouco sobre isso para ver a gravidade dessa situação que se escalou enquanto conflito bélico e culminou com os Estados Unidos tendo que pedir ajuda para a China. A gente vai conversar um pouco sobre isso para tentar entender o impacto dessa situação, como é que essa situação começou e o que essa situação pode gerar. Rapaz, a coisa está extrapolando China, a coisa está extrapolando Estados Unidos, a coisa está extrapolando Israel, está extrapolando Irã, está extrapolando faixa de Gaza. Vamos ver o que está por trás disso. Mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, que curta, que comente. Você também entende o grau de seriedade dessa situação. Eu já estava em viagem, a gente parou num restaurante, e aí quando a gente estava preparando ali, pegando o prato, né, pra gente comer, todo mundo parando, olhando a televisão, vendo o que estava acontecendo em termos de política internacional. Os Estados Unidos pedindo ajuda para a China, o Irã ali conversando com Israel, o Irã conversando com o mundo em relação ao que aquilo representa. A gente vai entender isso aqui nesse vídeo. Por isso eu peço a você, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente a seriedade dessa situação que a gente está vivendo. Em meio ao confronto que vem paulatinamente se escalando, o que é se escalar? Ele vem aumentando paulatinamente no Oriente Médio, a gente viu uma situação. Israel decidiu bombardear Irã em resposta ao que o Israel estava sabendo sobre armamento nuclear no Irã. Eles ficaram, de alguma maneira, com medo da situação e decidiram bombardear para falar, ó, estamos aqui. E o Irã não ficou quieto e promoveu o ataque de um enxame de mísseis e drones-bomba contra Israel. A coisa ficou na seguinte situação. Todo mundo achava que Israel ia se livrar muito fácil desse ataque do Irã. Só que não. Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal falando que Benjamin Netanyahu teria fugido de Israel devido à intensidade do ataque do Irã contra Israel. E aí o Israel se viu, gente, como é que defende? A gente não vai ter defesa. E aí quando todo mundo percebeu que Israel não tem como se defender, como a mídia tradicional tem informado, a coisa ficou mais complicada. E aí quem se meteu na jogada, sim, os Estados Unidos. Os Estados Unidos destacaram todo tipo de armamento para responder o Irã sobre isso. É uma coisa que nos chama atenção. Por quê? Não faz parte da diplomacia do partido do Trump fazer esse tipo de movimento bélico. Mas tem uma outra resposta no meio disso. Faz parte do partido de Trump e, mais especificamente, do modo Trump de fazer política, abalar governos, abalar internamente os governos com interesses particulares da suposta maior democracia do mundo dentro daquele governo que se quer fragilizar. E é o que nós estamos vendo. Por quê? Não tem uma resposta razoável. Essa ação do Trump contra o Irã não tem uma resposta razoável, a não ser uma resposta. Trump viu que o Irã não é pouca coisa. E aí o Trump teve que responder à altura. E acontece o seguinte, Irã também responde à altura e bombardeou na tarde, hoje estamos aí no dia 23 de junho, e a gente sabe que Irã bombardeia bases americanas no Catar. E a coisa vai se escalando, todo mundo morrendo de medo, né? Porque ali a gente está falando de governos, a gente está falando de países que têm armamento nuclear envolvido, e é essa economia mundial que os Estados Unidos entra no meio da jogada. Mas o Irã também não ficou quieto. O Irã ele tem um trunfo a seu lado que se chama Estreito de Hormuz. Qual que é a importância desse Estreito de Hormuz? Todo o trânsito marítimo de petróleo mundial, 20% dele passam por esse Estreito de Hormuz. Então, fazer qualquer coisa nesse estreito, no sentido de fechá-lo, ia atrapalhar muito as economias mundiais. Até o governo brasileiro, que até então estava com aquelas notinha diplomática de repartição pública, a gente sabe como é que vai estar escrita,
né? Tem um tracinho ali para escrever em cima, né? Vai ter um tracinho embaixo para escrever. A gente sabe como é que vai estar a estética daquela notinha. Até o governo brasileiro aumentou o tom, repudiando o que estava acontecendo em relação à guerra, a essa escalada, esse aumento da guerra. Os Estados Unidos, sabendo da importância do Estreito de Hormuz, fazem uma coisa notável, uma coisa inédita: pedir ajuda à China. E na verdade, quando nós falamos em fechar o Estreito de Hormuz, ou seja, estancar 20% do trânsito de 100% do petróleo mundial, isso afetaria também a China. Importante considerar aqui também o seguinte: quando Trump responde o Irã dessa forma, como o Trump respondeu, em ajuda a Israel, o Irã ele também pede ali ajuda a quem? Vladimir Putin. E o Vladimir Putin condena o movimento dos Estados Unidos, mas também fala que não vai contribuir. Porque a gente está vendo aí as três maiores autoridades mundiais: Putin, Trump e China, Xi Jinping. Os três estão vendo que a coisa está ficando complicada. Então está na hora de intervir na situação para que não fique mais complicada do que se pode administrar. É aquela coisa, né? A poética da guerra. Por quê? Por um interesse em comum, que é o petróleo, China, Xi Jinping, Estados Unidos com Donald Trump e Rússia com Vladimir Putin começaram a entrar na jogada para abaixar os ânimos, para amenizar a situação, porque viram a reação do Irã. Na reação do Irã, hierarquicamente, o Irã ele tem que alcançar alguns grupos para poder ali, de fato, falar, ó, vamos fechar o Estreito de Hormuz. O primeiro grupo, hierarquicamente composto, já havia concordado bem, pode fechar, pode fechar. Só que há que se passar pelo líder supremo do Irã essa medida para isso ser concretizado. Mas dentro desse grupo aí de hierarquia, né, a menor que tem hierarquicamente, eles começam a dar uma resposta a esses países. Ou seja, olha, fica na de vocês, a gente vai ficar na nossa. Se Israel começar a influenciar a nossa política interna, a gente vai responder. Se os Estados Unidos começar a respingar na nossa política interna, como o Trump é especialista, a gente já conversou aqui sobre isso no vídeo, a gente vai responder. Mesmo os aliados, o Irã fala assim, vocês tomem conta dos opositores, porque a gente vai responder todo mundo e todo mundo vai sair perdendo. Então, nos deixem em paz e vamos aqui fincar a Palestina, vamos fincar aqui a paz. Uma liderança jordaniana de relações internacionais veio a público para falar sobre isso, falando que Israel está denunciando que o cerco está se fechando, Israel está denunciando que estão chamando para a guerra e tudo mais. Não é bem assim. Há uma representação de dezenas de países e comunidades orientando no sentido de construir a paz e construir e desenvolver as forças possíveis para concretizar o que deveria ser concretizado e se está afastando disso, que é ali uma união do povo palestino, e não esse autoritarismo, essa quase vilanidade de Israel frente ao Oriente Médio. É o que um grupo substancioso do Oriente Médio está dizendo. E olha, para o Irã bombardear uma base americana no Catar, é sinal que eles estão falando muito sério e é sinal que Trump ele não sabe aonde se enfiou. E agora, de alguma maneira, ele vai ter que construir condições para recuar. Porque a gente não está falando de um Juan Guaidó numa Venezuela. A gente está falando de um Irã da vida. E o Trump, evidentemente, não estava preparado, não apenas para o tom, mas o Trump também não estava preparado para a forma como o Irã ia responder todas as pessoas envolvidas. Eu sei que agora a gente tem que acompanhar para ver como os Estados Unidos vai responder a resposta iraniana e ver se o conflito ele vai se amenizar, se a guerra vai se amenizar um pouco dentro do que está se escalando. Esse é o nosso desejo, porque enquanto a gente fala de guerra, de míssil aqui, de míssil acolá, de míssil nuclear ali, de míssil nuclear acolá, tem gente inocente morrendo, tem gente inocente que quer sair dessa situação, quer sair do meio dessa guerra e não está conseguindo.
querem sair de qualquer grupo que esteja provocando essa situação, seja Hamas, seja Israel, seja o grupo que for. Essas pessoas estão querendo sair dali, mas elas estão impedidas de sair. E está acontecendo o que a gente está vendo, sendo promovido principalmente por Israel, que já varreu a faixa de Gaza, não está feliz com isso, quer continuar despejando bomba em cima do Oriente Médio. A gente espera que as autoridades consigam influenciar ali para pelo menos fazer o bendito corredor humanitário para preservar as vidas. Crianças, homens, mulheres, idosos estão perdendo a vida diariamente por conta desse conflito. Se querem gastar dinheiro com bombas, né, destruam os prédios, destruam tudo, mas preservem as vidas. Depois vem a reconstrução. Infelizmente, isso é importante, o comércio bélico, que o comércio bélico seja satisfeito. Infelizmente. Mas que as vidas elas sejam mantidas, sejam preservadas, isso é o importante. E para finalizar, a gente quer dizer o seguinte, a gente entende a importância desse momento que o mundo está vivendo. Entendendo a importância dele que a gente, para comemorar aí, né, esse alcance dos últimos 1000 inscritos que faltam para a gente alcançar 10.000 inscritos, nós vamos promover no canal uma live com um jornalista que está cobrindo de uma maneira muito eficiente esse conflito, essa guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Vai acontecer na segunda-feira e nós vamos, durante a semana que vai correndo, a gente vai divulgar para vocês quando, na segunda-feira da semana que vem, o horário que essa live com ele vai acontecer. Ele está cobrindo, fazendo um trabalho muito eficiente sobre isso e vai ser um momento muito salutar, muito produtivo para a gente tirar dúvidas e entender os contextos que estão envolvendo essa guerra que está, infelizmente, aumentando, se escalando, está tendo proporções, infelizmente, horrorosas. E a gente espera que isso acabe logo, que isso possa, o quanto antes possível, ser administrado pelos países e construir a paz ou um corredor humanitário para salvar as vidas. É isso que a gente queria trazer desse vídeo. A gente se vê na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Um abraço para vocês.